Bem pessoal, hoje vou falar aqui de uma das piores transportadoras para lidar com assuntos da alfândega e para vos enviar faturas sem vocês saberem e exigir os pagamentos que, a meu ver, apesar de eu não ser jurista, acho que são totalmente ilegais. Portanto, no vídeo todo, não se esqueçam que eu estou a falar aqui em termos legais, é alegadamente, que é para não ter aqui chatices e ser acusado de alguma coisa que possa não ser a correta. No entanto, eu vou-vos falar da minha experiência, vou-vos falar de como é que eu tenho vindo a ver este processo e quero-vos falar aqui da questão das faturas que são enviadas por parte da FedEx ou TNT, passado meses às vezes ou passado semanas de termos recebido uma encomenda, ninguém nos dizer que vamos ter que pagar o que quer que seja e depois de termos recebido a encomenda e de a termos aceite, é que recebemos uma carta a dizer que temos que pagar um X valor, em que temos que pagar um valor pelo serviço da TNT, da FedEx, pelo desalfandegamento, e depois temos que pagar a parte do IVA relativo ao produto. E esta situação começou a acontecer em 2021. Eu fiz um vídeo no início de 2022 e pensei que fosse aqui o início do processo e que eles estavam a melhorar. No entanto, estamos a chegar ao fim de 2023 e a comunicação com a FedEx ou com a TNT, como lhe quiserem chamar, continua igual e eles continuam a atuar de uma forma errada. E eu quero fazer este vídeo também para ter um sítio em que vocês possam poder analisar da mesma forma como eu estou a analisar, a ver os sítios, a ver os termos de serviço da FedEx, a ver os termos de serviço da TNT, a ver a própria lei, e é como eu estava a dizer, eu não sou jurista, portanto, se depois vocês precisarem de ajuda, têm que consultar um advogado e não ir só pelo que eu estou a dizer. Eu vou-vos apresentar aqui alguns factos e depois vocês podem usar estes factos também para poderem ver como é que podem resolver a vossa situação. No entanto, todas estas faturas e todas estas cobranças que a FedEx envia são enviadas de uma forma não oficial, ou seja, enviam uma carta que nem é a carta registada, em que não têm como provar que vocês receberam, o que quer que seja. Eu acho que eles partem do princípio em que podem fazer o serviço em vosso nome, podem fazer tudo em vosso nome e não vos têm que pedir autorização. E depois mais tarde assumem que as pessoas vão pagar voluntariamente para não serem chateadas. Porque para todos os efeitos o que é que acontece? Vocês recebem uma encomenda da FedEx que veio da China, por exemplo. O motorista não vos disse nada, não receberam nenhuma comunicação, aceitam a encomenda. Passado 2 semanas recebem uma fatura a dizer que têm que pagar X por aquela encomenda. Se já aceitaram, o que é que vão fazer? Vão pedir para devolver a encomenda? Digamos que ficamos aqui um bocado entre a espada e a parede, porque se já aceitamos a encomenda, o que é que vamos fazer? Passado um mês vamos dizer para eles virem recolher a encomenda? Então eles partem do princípio que vão-vos chatear tantas vezes, porque depois vão estar a enviar aqueles avisos a dizer que vocês vão ficar com uma dívida numa empresa de crédito, de cobrança de dívidas, e tentam sempre partir do princípio que as pessoas vão acabar por pagar. Mas mesmo que vocês queiram pagar, este processo que eles têm é totalmente incrível e totalmente difícil, porque eles enviam-vos uma fatura com um IBAN para vocês pagarem. Depois vocês têm que mandar um e-mail para um e-mail específico a dizer que pagaram com o comprovativo de pagamento e esperar que seja atualizado no sistema, senão vão continuar a receber cartas de dívida a dizer que têm que pagar X ou Y quando já pagaram. Portanto, até quem quer fazer tudo direito e quer realmente pagar as coisas, apesar de eu acreditar que eles não estão a fazer isto de forma correta, não vai conseguir fazer isto de uma forma muito simples. Ou seja, eu recebo várias encomendas, já recebi encomendas da DHL, da UPS, dos próprios CTT, todas as entidades que trabalham com a alfândega para fazerem o desalfandegamento têm que nos mandar uma comunicação, têm que nos mandar um e-mail ou ligarem-nos a dizer, olha, tem o produto X na alfândega, precisamos que nos envie informação, que nos envie a fatura, o comprovativo, ou dependendo do que é que eles pedem, e depois eles dizem, isto vai ter um custo associado, aceita que a gente desalfandegue o produto por si. Ou seja, nesse momento vocês foram informados que vão ter um custo, que vai existir aqui um custo na alfândega de IVA e de outras taxas para pagar. Isto é o procedimento, quer seja da DHL, quer seja do CTT, quer seja do UPS, e essas todas fazem um procedimento assim. Quer seja por telefone, quer seja pelo site, quer seja pelo e-mail, nós ficamos a saber que vamos ter que pagar qualquer coisa. E nesse momento nós podemos decidir, ou não vamos querer pagar e a encomenda vai para trás, ou então também podemos decidir, nós queremos tratar do processo de desalfandegamento. Eu por acaso nunca fiz isso, no entanto nós podemos ter essa possibilidade. Ou seja, podemos ter outra entidade que trabalha por nós em que vai desalfandegar a encomenda ou até nós próprios, se tivermos tempo para isso. No entanto, tem que existir esta opção. Não nos podem deixar uma encomenda em casa e depois, passado algum tempo, é que dizem que nós tínhamos que pagar qualquer coisa. E isto não faz sentido nenhum. Como é que nós sabemos quanto é que tínhamos que pagar? Ou imaginemos que para receber aquela encomenda tínhamos que pagar 100 euros e não queríamos. Como já aceitamos, como a TNT já nos deixou à porta e não nos disse nada, vamos ser obrigados a pagar isso sem termos essa informação? Isto são aquelas questões que a mim me têm chateado, porque eu não gosto de ver nada a ninguém. Gosto de fazer as coisas direitas, mas também gosto de saber que vou ter que pagar antes de pagar para
para poder aqui analisar as coisas. Eu estou sempre a receber encomendas, a maior parte das empresas que mandam as encomendas mandam tudo direito e eu não tenho que pagar nada, portanto eu não posso estar a adivinhar que quando recebo uma encomenda que não tive que pagar nada, vou ter que pagar mais tarde, porque as coisas não funcionam assim. E eu vou-vos mostrar aqui a questão da TNT, porque se nós formos aqui ao portal da queixa, se virmos bem aqui, a TNT Express tem aqui uma pontuação de 12.2, ou seja, é insatisfatório. E se formos ver as queixas das pessoas, montes de pessoas têm este tipo de problemas. Assumem que estão a receber faturas falsas porque não estão à espera de receber nenhuma fatura ou até pagaram o IVA, e montes de pessoas a queixarem-se disto. Portanto, nós estamos em 2023, no fim de 2023, e as pessoas continuam a ter este problema. Só para vos mostrar que isto é recorrente. Eu quando falei no início de 2022 eu pensei que isto fosse um período que ia acabar, mas estamos praticamente a entrar em 2024 e está visto que isto vai continuar assim. Não sei o que é que será possível fazer para isto deixar de acontecer. E se formos ver a FedEx, porque são duas empresas distintas, mas em Portugal elas estão unidas, o grau de satisfação ainda é pior, 5.4 em 100, e todas as pessoas a queixarem-se que a fatura bem enganada, falta de informação. E eu quero-vos mostrar também porque é que isto não pode ser legal, ou pelo menos porque é que a FedEx está a operar de uma forma que não é justa, porque as coisas não funcionam assim. E eles próprios estão a quebrar os termos de serviço do próprio site. E eu estou a gravar este vídeo também para ter a prova que a esta data os termos de serviço estão contra o que eles estão a praticar. E independentemente dos termos de serviço estarem contra o que eles estão a praticar, nós também temos a lei da defesa do consumidor que diz que o que eles estão a fazer não se pode fazer. Portanto, não faz sentido nenhum nós não sabermos que vamos ter que pagar um serviço porque aceitamos uma encomenda e depois eles cobrarem-nos o serviço, sem nos informarem do preço, sem nos informarem e sem nós explicitamente aceitarmos esse serviço. E nem estou a falar da parte das taxas alfandegárias, de pagarmos o IVA, mas sim do processo todo, a começar logo da primeira parte em que se eles têm um serviço que é pago, nós temos que aceitar expressamente esse serviço. E não nos podemos esquecer que geralmente quando nós recebemos as encomendas, nós não fazemos nenhum contrato com as transportadoras. Nós compramos alguma coisa num site e muitas vezes nem somos nós que escolhemos a transportadora, é o site que escolhe a melhor transportadora ou a transportadora com quem tem um trato. Portanto, nós nem fazemos diretamente um contrato com a transportadora. Portanto, se há ali um processo em que vão existir taxas para nós, a própria transportadora vai ter que nos informar. Até pode estar expressamente indicado que no site, nós ao comprarmos pelo site, não vamos ter taxas nenhumas. Se depois, passado meses, recebemos uma fatura a dizer que afinal existiram taxas, depois de nós já termos dado feedback ao site a dizer que recebemos o produto, que está tudo bem, como é que vamos voltar atrás na palavra e dizer, olha, afinal houve aqui algum erro e tipo pagar taxas, como é que vai ser agora? Este princípio todo é errado. É errado e eu acho que a FedEx já teve mais que tempo para corrigir o processo, para fazer um processo como a DHL tem, como o CTT tem, em que tem um site, em que quando recebem alguma coisa, mandam-nos um e-mail, nós vamos ao site, preenchemos a informação toda, ficamos logo a saber quanto é que temos que pagar, pagamos antes ou pagamos ao estafeta e está tudo feito. Eu aqui não vos vou dar uma solução, porque eu estava à espera de ter alguma resposta oficial da FedEx, mas é praticamente impossível trocar e-mails com eles, porque nós falamos disto, daquilo e daquele outro, e eles a única coisa que nos respondem é que nós temos que pagar, está aqui o IBAN, está aqui o valor que tens de pagar, paga isto. E ponto final. Quando eu falo da parte da lei, quando eu pergunto disto e daquilo, eles ignoram por completo. Portanto, a minha tentativa é que isto chegue a alguém na FedEx que tenha cabeça e que ponha as coisas no sítio. E agora vamos passar então para a parte que eu quero que fique em vídeo para ficar provado que à data de hoje, à data em que o vídeo vai ser lançado, os termos de serviço estão contra o que eles fazem. Portanto, vamos aqui aos termos de serviço da FedEx. Eu vou deixar os links depois na descrição se vocês precisarem de usar isto depois por algum motivo ou até para falarem depois com um advogado. Eu quero-vos passar aqui pelos termos da FedEx em relação à faturação. As faturas para custos de transporte e custos associados são em princípio pagas sem retenção nem compensação num prazo de 30 dias após a emissão da fatura. Em determinados países pode-se aplicar um prazo de pagamento diferente. E depois diz assim, as informações são disponibilizadas mediante pedido. Vamos chegar aqui ao ponto que eu quero falar, que é o que se deve fazer e que todas as transportadoras fazem. As faturas referentes a taxas e a direitos alfandegários e a outros custos associados são pagas no momento da entrega, no ato da entrega. Não obstante, a FedEx reserva-se o direito de exigir o pagamento antecipado de qualquer custo. Ou seja, os termos de faturação da FedEx dizem ou vocês pagam antes ou pagam quando recebem encomenda. Em nenhum ponto diz que pagam depois de receber a encomenda e muito menos diz que pagam sem vocês terem aceito nada, sem terem aceito nenhum serviço extra, sem terem tido nenhuma informação que iam ter que pagar depois de terem aceito a encomenda. Isto são os termos de serviço da FedEx. Vamos passar aqui aos termos de serviço
da TNT, porque eles em Portugal são, digamos, são duas empresas que estão unidas ou que fizeram a fusão, mas os dois sites têm termos de serviço. Temos também os termos de serviço de faturação. As faturas para custos de transporte e custos associados são em princípio pagas, sem retenção nem compensação, prazo de, ou seja, exatamente, e depois diz mesmo aqui, exatamente o que diz do outro lado. As faturas referentes a direitos aduaneiros, impostos e outros custos associados serão pagas no momento da entrega. Não obstante, a TNT reserva o direito a exigir o pagamento antecipado de quaisquer custos. Ou seja, pagam antes ou pagam quando recebem, não é pagam depois. Portanto, como podem ver, esta questão da FedEx enviar faturas depois, nós podemos assumir que é uma burla, podemos assumir que é um erro no sistema. Se a TNT, se a FedEx não me avisou de nada antes, então eu assumo que não tenho nada para pagar depois. Não posso estar à espera de receber mais tarde uma fatura para descobrir quanto é que vou ter que pagar, se eles nem me pediram nada e se eu não aceitei nada. Isto são os pontos que estão nos termos do site deles. Portanto, se isto não é suficiente para legalmente eles não nos poderem cobrar nada, ainda temos então aqui a lei do direito do consumidor. E é como eu estava a dizer, eu não sou jurista, não sou advogado, simplesmente estou a ler a lei e estou a dizer a minha interpretação que acho que é correta. Vocês também me podem ajudar se eu estiver a fazer aqui alguma interpretação errada. Vamos então aqui à lei 24/96 e vamos aqui ao artigo 8, direito à informação em particular. O ponto 1 diz: o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve, tanto nas negociações como na celebração de um contrato, ou seja, estamos a falar então, aqui o prestador de serviços é a FedEx TNT, aqui negociações de celebração de contrato, eu suponho que se eles vão ter que ter um serviço, tem que nos informar do serviço. Tem que informar de forma clara, objetiva e adequada o consumidor, nomeadamente sobre as características, composição e preço do bem ou serviço, bem como período de vigência de contrato, garantias, prazos de entregas e assistências após o negócio jurídico. Ou seja, aqui diz claramente que se existe um serviço que vamos ter que pagar, o prestador de serviços tem que nos informar. E a FedEx/TNT é um prestador de serviços, porque nos está a cobrar por um serviço pelo desalfandegamento. Logo, se vai existir aqui um serviço pelo desalfandegamento, eles têm que nos informar antes. E nós podemos dizer que queremos ou que não queremos. Ao recebermos a fatura depois, não nos deram essa hipótese. Segundo o artigo 8, o ponto 1, isto já está incorreto. Acho que esta é uma interpretação muito direta da lei, não existe a forma de dar a volta. E além disso, então depois temos o segundo ponto. Se eles não nos informaram, somos obrigados a pagar? Vamos ver então aqui o artigo 9, direito à proteção dos interesses económicos. E aqui o ponto 4, o que é que diz? O consumidor não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não tenha previamente e expressamente encomendado ou solicitado. Portanto, ponto 1, se a FedEx não me disse que eu ia ter que pagar um serviço, claro que eu não o aceitei expressamente, nem o solicitei. Se a TNT no meio tem que me impor taxas, tem que me avisar das taxas antes. Não pode inventar aqui que, se for um produto de preço baixo, nós fazemos isto sem avisar nada, porque vocês também vão pagar pouco. Se for um produto alto, é que vocês vão ser avisados. Houve uma altura em que a TNT disse que se fossem produtos abaixo de 50 euros não tinham que avisar nada. Se fossem produtos acima de 50 euros é que avisavam. Não existe nada na lei nem nos termos deles que diga isso, que existe aqui um limite de preço, que se for baixo, vocês vão pagar pouco, vocês vão aceitar, se for alto é que nós temos que avisar. Não, a lei diz expressamente isto. Nós temos que ser informados se existe um serviço para ser pago. Sempre que o produto passe pela alfândega, a TNT tem que nos avisar. Vai existir um serviço, nós cobramos por esse serviço, o serviço custa X, vocês aceitam ou não. E se eles não vos avisaram, o problema é deles, porque, segundo a lei, se o serviço não foi expressamente solicitado ou aceito por nós não temos que o pagar. Portanto, pessoal, espero ter-vos ajudado aqui a perceberem se a FedEx/TNT alegadamente está a cobrar bem faturas depois de prestar um serviço sem nos dizer. Isto é baseado na minha experiência. A alegação que eu estou a dizer que a FedEx é das piores empresas para estas questões da parte financeira, da parte da faturação, é baseado sempre na minha experiência. A única coisa que eu estou a dizer é, segundo a lei, se eles estão a cumprir ou não, ou se podem atuar também de acordo com os termos de serviço deles. Para mim, se vocês puderem optar, fujam da FedEx, fujam da TNT, porque senão vão ter estas chatices. Ou seja, eu não gosto de ver nada a ninguém, mas gosto que as coisas sejam feitas em condições. Não podem assumir que eu vou aceitar pagar uma fatura ilegal ou uma fatura feita da forma errada, contra os termos, contra a lei, só porque eles dizem que eu tenho que pagar alguma coisa. Senão, neste momento, eu já troquei e-mails com a FedEx
e faziam agora mandava-vos um e-mail com uma fatura a dizer, olha, por cada e-mail que eu vos envio e vocês não me respondem, eu cobro 5 euros. Vocês não me responderam, então olha, agora vocês vão pagar X, porque eu já vos mandei imensos e-mails e eu tinha esta taxa de serviço para os e-mails. Ou seja, não faz sentido nós podermos cobrar alguma coisa sem informarmos a pessoa e depois estarmos à espera que a pessoa vá pagar. Vocês vão a um restaurante comer, pagam o vosso jantar e passado uma semana o restaurante manda-vos uma conta a dizer que têm que pagar por lavarem os pratos, sem nunca vos terem dito que existia um serviço que iam ter que pagar para lavarem os pratos. Ou seja, não faz sentido. Se vocês já pagaram, se vocês já trataram do assunto, se a encomenda foi deixada fisicamente à vossa beira e não vos disseram que tinham que pagar, então como é que vamos pagar? E como sempre, qual é a minha recomendação aqui? Até a TNT/FedEx vos enviar uma comunicação oficial com carta registada, com o vosso NIF, com o vosso nome, com a vossa morada, com tudo direitinho e justificar porque é que vocês têm que pagar alguma coisa que vocês não aceitaram, aí é que eu acredito que devam aceitar pagar ou então devam falar com um advogado. Enquanto a FedEx vos for enviando alegações que vocês têm que pagar isto ou aquilo, em que nem tem o vosso número de contribuinte, como é que eles sabem que são vocês? Ou seja, se nem têm o vosso número de contribuinte, como é que eles autorizaram uma encomenda em vosso nome a ser desalfandegada? Como é que eles atuaram em vosso nome sem vos pedirem autorização? Há aqui muitas questões que eu acho que tornam estas faturas que eles enviam depois totalmente desajustadas e que estão contra a lei, que estão contra os termos. Portanto, pessoal, digam vocês, porque eu acredito que exista muita gente nesta situação, mesmo agora em 2023, e se calhar vamos continuar 2024 assim. Digam vocês quantas faturas ou quantos avisos que já receberam, se alguma vez receberam realmente algum aviso em carta registada, se a FedEx alguma vez tentou fazer alguma coisa, também para irmos reunindo aqui alguma informação e vermos se a TNT está mesmo só à espera que a gente pague voluntariamente ou se está a fazer alguma coisa, e mesmo se estiver a fazer alguma coisa, se isto tem alguma força legal, porque eu, pelo menos olhando só a estes artigos, vejo claramente que isto não me parece ser legal. Tudo que eu disse neste vídeo possa ser considerado como um ataque. Estamos a usar aqui uma questão de alegadamente está a fazer isto erradamente, ou seja, é sempre numa vertente de alegadamente isto não é correto, alegadamente não pode fazer isto. A minha recomendação para a FedEx é que comecem a fazer como a ADHL ou como a CTT, avisem os clientes, criem um site de pagamentos, informem por e-mail, por telefone, vão ter custos para pagar, são estes os custos, aceitam ou não aceitam, e a partir daí podem mandar a fatura depois, desde que a gente tenha aceitado antes e que já saiba que vai ter que pagar, mas aqui o ideal seria logo, quando vocês enviam isso, receberem logo o pagamento, ou quando está feita a entrega, e assim já não temos chatices. Digam vocês então, como é que estão, qual é a vossa situação, já sabem como sempre, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha recebido novidades, e vamos no próximo vídeo.